A grande maioria das pessoas não precisa de um pastor como guia e orientador espiritual. Elas podem viver uma espiritualidade com Deus e uma comunhão com Deus por si mesma. Pouquíssimas pessoas vão precisar dessa figura. E você vai entender isso aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. O que acontece? Está lotado de textos no Novo Testamento mostrando isso aí. Eu convido a você a dar uma conferida em Mateus 23, dos versos 8 a 10. Jesus estava ali dando um puxão de orelha nos religiosos da época, nos líderes da religião judaica, dizendo o seguinte: vocês não podem ser chamados de pai, mestre e guia, e vocês não devem chamar a ninguém de pai, de mestre e de guia, porque pai, mestre, guia só tem um, que é o Pai Celeste, ok? Então o que Jesus estaria dizendo? Eu não posso chamar o meu pai de pai, eu não posso chamar um mestre de mestre, um guia de guia, não. Ele estava dizendo espiritual, cobertura espiritual, guia espiritual. Está lotado de texto mostrando isso aí. Vamos lá, querido. Em Deuteronômio está escrito, e Levítico está escrito: o sumo sacerdote jamais poderia rasgar as suas vestes. Era um ritual que as pessoas faziam em algumas circunstâncias. Mas se o sumo sacerdote rasgasse as suas vestes, ele estaria profanando o sacerdócio. Ele estaria acabando com o sacerdócio. Ele estaria cometendo um sacrilégio contra o sacerdócio. E na noite que Jesus foi preso, eles perguntaram: tu és o Filho de Deus? Quando Jesus assim, tu disseste, eles rasgaram as vestes, profanaram, acabaram com a figura do sacerdote. Jesus na cruz, quando ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E todo mundo sabe que este véu separava o santo lugar do santo dos santos. E ao santo dos santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer intercessão por si mesmo e pelo povo. O que Jesus estava dizendo? A partir de agora, você não precisa de ninguém entrar na presença de Deus por você. Você tem livre acesso a Deus. Não precisa mais da figura do sacerdote. E Hebreus capítulo 10 vai mostrar isso aí. Um novo e vivo caminho que temos para entrar na presença de Deus. Temos ousadia para entrar na presença de Deus, não uma vez por ano, mas 24 horas por dia, a hora que quisermos. E esse novo e vivo caminho é o sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ninguém é mediador entre você e Deus. Agora, como eu disse, a grande maioria das pessoas tem como ler, entender, interpretar bem, pedir a ajuda do Espírito Santo e buscar suas orientações, o seu modo de agir, o seu modo, o guiar da sua vida, a grande maioria. Mas as pessoas foram treinadas a ficarem preguiçosas, ok? Então, existem muitas pessoas que não têm essa capacidade. Então, vão precisar de um líder, de um guia, ok? Mas algumas poucas pessoas. E não é para mandar e desmandar na vida da pessoa. Faça isso, deixa de fazer aquilo. É para dar uma orientação, é para guiar as pessoas. Aí você pode dizer, mas em Hebreus 13, 17 está escrito: obedecei aos vossos pastores. Sempre digo, a Bíblia não foi escrita em português, e o Novo Testamento foi escrito em grego, e no original grego está escrito: imitai aos vossos guias, não obedecei aos vossos pastores. E se você ler alguns versículos antes e alguns versículos depois, vai estar claro, você precisa imitar ao seu guia naquilo que tiver de acordo com o Evangelho. No que não tiver, você não tem que imitar, ok? Nada de obedecer aos vossos pastores. Qualquer um que é seu guia e que esteja guiando de acordo com o Evangelho, você deve imitar. Este é o problema. 99% do que é feito, ensinado, pregado na igreja evangélica não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Como eu vou imitar isso aí? A grande maioria das pessoas não precisa. Entendeu?